Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? O Brasil é um país que foi criado na base da televisão, né? E ao longo da história televisiva, a gente teve várias reportagens que marcaram muito as nossas vidas. Mas se tem uma coisa que repórter passa, é perigo, né? Tem uns que só falam que passa perigo, mas tem alguns deles que passaram perigos reais fazendo as reportagens. E é deles que nós vamos lembrar no episódio de hoje. Então, vambora! Vamos começar falando de uma reportagem que passou no Fantástico. Só que em 1993. Eu queria até falar um negócio aqui, gente. O Fantástico antigamente tinha umas reportagens assim, primorosas, eu diria. Hoje em dia só fala sobre a Larissa Manoela, né? Sobre a briga de pai e mãe, quem vai ficar com a herança. Ficou um pouco diferente assim, o conteúdo do Fantástico. Triste. Mas em 1993 nós vamos lembrar do repórter Luiz Fernando Silva Pinto, que fez uma reportagem que com certeza arriscou a vida dele. Esse é o Rio Kern, na Califórnia. Tem uma correnteza brutal. O aviso na beira da estrada lembra que 176 pessoas já morreram aqui. Esses são indivíduos dispostos a descer o rio sem usar sequer um barco. Querem ir em pranchas de espuma com 4 alças para as mãos e fundos de plástico para deslizar nas pedras. É o seguinte, ele ia fazer uma reportagem sobre um negócio que chama esporte limite. Basicamente, hoje em dia, a gente chama de esporte radical, né? Só que na época era que nem em português de Portugal, chamava esporte limite. Ele ia visitar um rio que chamava Rio Curl, né? Era um rio cheio de correnteza, perigo, o pau quebrava lá. Aí, o Luiz Fernando resolveu fazer uma reportagem lá, falando sobre o pessoal que... Como é que eu vou explicar isso? É um esporte que nem tem uma definição. Você pegava uma prancha de surf, colocava aqui... Sabe aquelas pranchas que você... de surf que você só vai de barriga nas ondinhas assim quando você aluga na praia? Aí ele colocava umas cordinhas do lado e eles ficavam em cima dessas pranchas tentando pegar onda nas ondas do rio. Uma doideira sem fim, né? Pois é, só que o Luiz Fernando foi lá fazer essa reportagem, ele conversou com o pessoal lá e eles até falaram como que era a dificuldade disso. Olha só. E qual é a dificuldade desse trecho? Não muita. Tem umas corredeiras que são classe 3, classe 4. O que ele não explica é que a escala de dificuldade de um rio só vai até a classe 5. Daí pra frente, o nível de violência da água é fatal para o ser humano. Eis que então Luiz Fernando toma coragem e entra na água. Mas o bom é que ele começa a fazer uma narração crítica sobre ele mesmo, né? Talvez fosse a última também, né? Então ele tinha que caprichar. Olha só. Na verdade, entrar no rio não é problema nenhum. Duro é ter a agilidade de um tronco de árvore em cima da prancha e saber que a câmera está filmando. Mas depois de passar rabo, né, e tomar muito caldo, ele vai pro barquinho lá para descer as correntezas, enquanto o pessoal vai para as dificuldades lá do nível Super Mario World ao contrário, de cabeça para baixo. O quê? E lá tinha até um brasileiro que chama Ronaldo, mas o Ronaldo tava meio doidão, assim, ele começou a falar uns treinados com nada. Olha para ver se você entende, porque eu não entendi. O rio assim, é um exemplo incrível. Para mim é um exemplo da vida. Por exemplo, você vai descendo, o rio de repente tem uma pedra imensa na sua frente, você tem que escolher, ou eu vou para a esquerda ou para a direita. TDAH em adultos. Mas eu achei ótima a reportagem quando ele chegou na parte da queda do morto, né? Acho que o nome é bem sugestivo, olha só. De baixo, a queda do morto mostra toda a força que tem. Alguns surfistas passam bem pela turbulência, outros são levados. E assim, eu não acho que tem nada mais desrespeitoso do que o que eles fizeram, né? Que depois que eles terminaram a reportagem, eles comemoraram em frente à placa de 176 mortos. Falando assim, sobrevivemos! Pessoal, da hora, hein? No fim do dia, a comemoração é feita ao lado do cartaz do Rio Kern. E até quem passou por uma corredeira só, bem fraquinha. Não dá pra acreditar. Mas o repórter Luiz Fernando, esse aí quase que ele foi pro saco. Continuamos aqui agora falando sobre reportagens do Fantástico, só que isso aqui aconteceu em 1997. E é bom porque eu tenho uma memória disso que realmente acontecia. Foi um negócio que eu vivenciei e falei assim, meu Deus, isso era uma coisa muito comum. Antigamente, nos anos 90, era muito comum nas cidades a gente ver o pessoal surfando em cima do ônibus, ou pegando traseirão no ônibus também, isso acontecia bastante, ou ficar na porta. Mas também tinha o surf ferroviário, que é em cima de trens, metrôs. É, só bagunça. Isso a gente só não viu porque a gente não tinha metrô, né? Direito. A gente não pegava tanto metrô assim. Mas o povo é muito doido. Olha só.
cara de lata. É assim que o trem do subúrbio é chamado pelos surfistas dos trilhos. Enquanto o repórter teve a brilhante ideia de subir num trem pra gravar o negócio. Eles mostraram isso? Não. Já fui pego uma porrada de vez, já foi na cara pra mas não paro não, amigo. Tem bem lotado. A gente vê os caras morrer, mas, pô, não tem condições de entrar mesmo, tu tem que surfar. E o mais engraçado dessa reportagem é que tem alguns termos que a gente tem que entender. Olha só. PF é o policial ferroviário. Alemão é o surfista que cruza o outro trem, o inimigo. Zé Maria é um surfista novato que vacila. Zé Maria também significa a morte. Mas assim, olha só a maluquice que é essa reportagem fora o cara subir lá. Porque olha só, são jovens que dão uma desculpa falando que porque o trem tá cheio eu vou em cima dele mesmo. Não é porque ele quer parecer o oh, meu Deus, surfar um trem. E até 9 horas daquele dia da reportagem, 3 tinham falecido por causa disso. Que loucura. É impressionante como é que o negócio era, assim, maluco. E tinha fiscalização, tinha policial. A hora que eles pegavam esses jovens, né, eles colocavam eles numa salinha, dava curso para se conscientizar e tal. Você está jogando a sua vida fora, num teto de um trem que não vale a sua vida. Mas não, eles voltavam e já começou a ter até, na época falou que tinha até briga de gangue em cima do metrô, porque o metrô que tava vindo era o metrô inimigo e o pessoal começava a dar paulada no pessoal de cima do outro metrô. Olha que perigo! Quando um vagão encosta no outro... Um do lado do outro, já é certo de ter briga. Todo dia tá tendo briga. Tapa, pau... Tapa, pau. Já tem uns que estão trazendo pedaço de pau já de dentro de casa. Eu só tenho mais uma observação pra fazer, é que o pessoal gostava de pôr umas trilhas meio, assim, eles não gostavam muito de videogame mesmo nessa época, sabe? Achavam que era coisa do capiroto, alguma coisa assim. Porque no som da reportagem, vocês acham que eu não ouvi, mas eu vi que tem uma música lá que é a mistura de funk, Killer Instinct com os efeitos do Mortal Kombat. Eu ouvi muito bem isso aí, gente. Esses negócios não saem do meu ouvido de cachorro, não. Eu ouço tudo que é nostálgico. Olha só. Mike deve ter dado um cagacinho no repórter. Deve ter dado. O problema não é o repórter, é quem filma. Porque quem filma não recebe os louros e ainda, ó, toma pra dentro. Agora vamos começar a falar dos grandes. Dos repórter graúdo. Nossa, tem uns repórter que são assim... E se eu tivesse a metade da coragem deles pra pedir pra trocar o pedido meu que veio errado, esses... Nossa, eu ia estar feliz demais. Aqui tem coragem. Essa reportagem é de 1988 e é do Domingos Meirelles. Você lembra quem que é o Domingos Meirelles? Hoje, no Linha Direta Justiça. Ai, já dá até um trem, né? Até me tremi. Mas você não sabe o que o Domingão fez, bicho. Ô louco. Basicamente, o Domingos Meirelles, ele ganhou um prêmio com essa reportagem, tá? Diga-se de passagem. Ele foi acompanhar os traficantes que levavam carros daqui pra Bolívia e vendiam. 18 mil carros roubados por mês. 600 por dia. 1 a cada 2 minutos. 15% são levados para o Paraguai e a Bolívia. O repórter Domingos Meirelles mostra como é fácil levar os carros roubados para os países vizinhos, onde são reemplacados e circulam livremente. O que ele fez? Ele acordou um belo dia de manhã e falou assim, eu acho que eu vou acompanhar esse pessoal que rouba carro e ver para onde que eles estão desembocando, porque descobriram que os carros roubados aqui no Brasil, nessa época, eles eram exportados para Bolívia, mas assim, exportados que eu falo assim, os ladrões pegavam a estrada de terra e ia até o lugar lá da Bolívia e tinha como se fosse uns coiotes, sabe aquele povo que atravessa gente lá para os Estados Unidos? Só que atravessava carro para Bolívia. Começamos muito bem que ele até conversa com um cara desse e o cara fala tudo, de boa, assim. Olha só. Como é que vocês conseguem passar com um carro roubado pela fiscalização? Através de acerto, né? Aqui na fronteira. E dependendo do modelo do carro, é 100 a 150 dólares. De 100 a 150 dólares? 150 dólares. Agora, vocês antes negociam, dizendo, olha, vamos passar com o carro. Como é que funciona a coisa? Antes a gente chega, conversa, faz o acerto e vem com o carro. Marca o horário e vem com o carro. Marca o horário. Marca o horário e vem com o carro. E no final das contas, ele fica perguntando pros bolivianos lá, fala assim, e esse carro aqui, quanto que é? E esse aqui? Mas o negócio, o caldo começou a dar uma entornada. Olha só. Este é um coche brasileiro? Sim. De que parte este? No sé, yo la he comprado acá. Comprar acá. ¿Pagou quanto por este coche? $5.000. $5.000? Postos? Esse homem de óculos ficou muito desconfiado com as minhas perguntas. E eu tive então que improvisar.
disse que era de uma multinacional interessada em ampliar a rede de postos de álcool na Bolívia. O boliviano fala que eles não são sem vergonha, não pode fazer esse tipo de pergunta, que eles não são sem vergonha. Se eles recebem um carro roubado, aí é problema do Brasil. Ah não, gente, pelo amor de Deus. Aceita que dói menos. Ih, gente, mas o trem continuou dando ruim, olha. No início a conversa foi tranquila, mas quando tentei me aprofundar na questão da documentação dos carros, alguns vendedores começaram a me olhar de lado. Aí ele vai negociar com um cara boliviano, falando que é o estereótipo de drogas e tal, mas o cara falava português, eu achei um pouco estranho essa situação, mas todo o caso é resolvido mais tarde. E quando perguntei se os veículos eram trocados por cocaína, os bolivianos se irritaram. Disse que nem todos os bolivianos são traficantes. Aqui os bolivianos não somos todos pichicateiros. Claro, claro. Acá gente que estamos trabalhando com plata que não há trabalho honesto. Só que o Domingos não para por aí. Por quê? Ele descobriu que tinha uma outra rota no Paraguai que fazia a mesma coisa. O que ele resolveu fazer? Olha só a coragem desse cidadão. Ele pegou um carro da TV Globo, ele mesmo trocou a placa e tentou passar na alfândega do Paraguai de carro, cujo você vai ver se deu certo. Um dos muitos artifícios utilizados pelos ladrões de automóveis para atravessar um carro pela Ponte da Amizade é substituir a placa original do veículo por uma placa de Foz do Iguaçu. Eles fazem isso porque os carros de Foz circulam livremente pela fronteira sem que os motoristas sejam obrigados a parar e apresentar os documentos na ponte. Nós conseguimos essas placas num ferro velho aqui de Foz do Iguaçu e vamos trocar pelas placas desse carro de São Paulo. E como se fosse um carro roubado, vamos tentar atravessar com ele a Ponte da Amizade. Depois, ele descobre que os carros são anunciados no jornal para vender lá, tudo assim, sem placa e tal. E no Paraguai, nessa época pelo menos, é engraçado que ele fala que você não tem que ter um registro de compra e venda de carro. Se você tiver a chave do carro, você já pode registrar ele no seu nome. Olha só. Não necessita nenhum tipo de documentação. Ou seja, não há um registrado que se exija título de propriedade. Bastava apenas então apresentar as chaves do carro. Exatamente. Aí o que ele faz? Ele pega um carro da Globo, registra o nome dele lá no Paraguai e ele é instruído a ele mesmo trocar a placa e virar um carro paraguaio. O quê? Gente, vou falar que o Domingos, ele que recebeu um prêmio por causa dessa reportagem aí, vou falar que o moleque é brabo, viu? Você tá doido. Mas tem um que pra mim é o top 1. É a pessoa mais corajosa que eu já vi nessa vida, que é o Roberto Cabrini. O Cabrini é impressionante. Ele tá hoje na Record e eu tava vendo o programa dele. A única coisa que salva da Record, e salva muito bem, porque o programa dele é sensacional. E tem tipo assim, tem programa que tem mais de 3 milhões de views no YouTube, tem um mês só. Uns negócios show de bola. O maluco é brabo. O Cabrini a gente podia falar aqui de N reportagens que ele já fez. Ele já falou com o Fernandinho Beiramar, mas ele tava atrasado. Não era perigoso o suficiente pra ele. Sabe o que ele fez? Em 1996, ele trabalhava no SBT Repórter e resolveu, no auge do Talibã, fazer uma reportagem lá no Afeganistão. Vocês acreditam? Olha só. No SBT Repórter de hoje, uma viagem às remotas montanhas de um império de trevas. Pela primeira vez, uma equipe de televisão brasileira entra no Afeganistão, país da Ásia Central, onde um grupo de guerrilheiros barbudos está provocando uma das maiores revoluções já vistas no mundo islâmico. Vamos começar explicando o contexto aqui, que eu acho que é muito interessante, ó. Porque é o seguinte, o Afeganistão, ele por muito tempo ficou sob influência da União Soviética, por causa da Guerra Fria e tal. Só que o Paquistão e os Estados Unidos falaram assim, ih, rapaz, a gente podia libertar esse povo aí, né? Porque diz que tá brigado, o pessoal tá brigando muito assim, a gente podia trazer a paz pra isso. Tanto é que o filme do Rambo, ele mostra muito dessa história aí, dos americanos se mostrando, tipo, os bonzinhos, aqueles que vão livrar todo mundo do mal, sabe? E eles começaram a fazer o quê? Eles pegaram o povo lá do Afeganistão, armaram eles até os dentes, que eram como se fossem os rebeldes, que até aparece no filme, e aí eles expulsam, né? O pessoal lá da União Soviética e tal. Aí só que os Estados Unidos perderam o interesse e foi embora. Que isso acontece, o bando lá do Afeganistão se divide em 10 povos, 10 facções. E aí o negócio fica um pouco estranho, assim, né? E começa o pau a cantar magnificamente. O Talibã, que é um desses povos aí, eles meio que querem colocar as regras do jeito que eles entenderam no Corão lá. Então, tipo assim, são as regras de acordo com a nossa religião. Esse motorista sabe que se for apanhado por um talibã imitando um dos antigos cantores populares do país, será chicoteado. Só que o trem é um pouco extremista, assim, o que não deixou, né, o intimidado, o Roberto Cabrini, que pegou sua passagem de avião pro Paquistão e fez o caminho de carro, porque não dava para passar no aeroporto, para ir pro Afeganistão. Aí o trem já começa errado.
Por causa da guerra, as raras companhias aéreas que servem a região paralisaram seus voos. Assim, as perigosas estradas são hoje a única via de acesso às terras afegãs. É aquele país que são vendidas armas livremente, né? É como se fosse uma banca de jornal, você chegasse e me ver aquela bazuca ali. Sim, você vai passar no crédito, no débito. É um país meio assim. Aqui, drogas e armas pesadas são vendidas livremente. Ele passou tanto perigo que até você dar esmola lá é um negócio perigoso. Olha só. Para quem vem de fora, o desejo de ajudar um povo tão carente é inevitável. Quando puxo a carteira para dar um trocado a uma das mulheres, sou rapidamente cercado por todo o grupo de pedintes. Pra você ter uma ideia, é tão detonado o país, ele estava tão detonado nessa época, sem saneamento básico, sem nada, que a expectativa de vida das pessoas era de 42 para homens e 43 anos para mulheres. Ou seja, mesmo em condições apocalípticas, as mulheres vivem mais e tem algum motivo para isso. E assim, você, jornalista, querer ir lá, pode ser meio difícil, porque nem a entrevista é muito respeitada não. Você tem que falar só o que eles quiserem e se eles autorizarem. Olha só. Só deu tempo dele me contar que antes podia falar sobre todos os assuntos no jornal. A entrevista é então violentamente interrompida por um dos talibãs que guardam a emissora. Quem disse que você pode dar entrevista? Eu não sei vocês, mas agora o meu expoente de coragem máximo é Roberto Cabrini. E o Domingos Meirelles também, que os malucos são bravos. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, ó, já deixa o like, se inscreve no canal e vai ver esses 2 outros vídeos aqui. E vai ver esses 2 outros vídeos aqui que você tá vendo, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!